nós não tivemos oportunidade de cumprimentá-lo. Louvamos a Deus por ver famílias hoje aqui, né? Depois de um tempo aí meio conturbado de viroses e gripes e outras coisas mais, né? Foi realmente algo que eu sei que algumas pessoas ainda não estão 100%, mas nós glorificamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Amém? Espero que você esteja com o seu coração alegre, preparado para o que o Senhor tem para nós nessa noite. Confesso à igreja, não costumo fazer isso, mas confesso à igreja que eu relutei um pouco em trazer essa mensagem que nós vamos trazer à igreja hoje. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, nos deu algumas confirmações, já reunidos aqui, e que assim seja. Amém? Que assim seja. A nossa visão é limitada, o nosso entendimento é falho, mas que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nessa noite, nos traga a revelação necessária para nós e que possamos ser edificados pela Tua palavra, pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? Esse é o nosso desejo. Eu queria compartilhar 2 textos com a igreja. Esses textos, o primeiro deles é João, no capítulo 11, no verso de número 25. É bom nós termos uma igreja assim, repleta de crianças e glorificamos a Deus quando elas estão bem. Amém? Glórias a Deus por isso. João capítulo 11, verso de número 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Glórias a Deus, Senhor. Amém? E um outro texto que eu queria dividir com os irmãos está em Mateus, capítulo 16, do verso 24 em diante. E suplico aos irmãos, a gente fez esse comentário com sinceridade de coração, porque há coisas que eu acho que vale a pena a gente dividir com os nossos irmãos, amém? Sobre a questão da minha dificuldade em trazer essa mensagem. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 24. Diz assim: Então disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus filhos, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que estão aqui Garanto a vocês que alguns dos que aqui
se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Feche os seus olhos, então. Vamos orar ao Senhor, Pai. Como declaramos, ó Deus, entendemos que a capacitação vem do Senhor e por isso revela-nos a Tua vontade, revela-nos a Tua palavra, nos dá o discernimento necessário, a direção necessária para tudo que vamos tratar aqui nessa noite e que no final de tudo o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Pai, flua, Pai, fale, Pai, se manifeste, Pai, nos ouça, mas acima de tudo, Senhor, brade neste lugar. Faça, Senhor, a Tua vontade neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, imagine comigo, nós moramos numa cidade litorânea, imagine comigo, você está avistando no mar uma carcaça de golfinho, né? Ou seja, um animal morreu e o seu corpo ele ainda está boiando ali, lá no meio do mar. Não é aqui na beira-mar, não. Lá no meio do mar, aquela carcaça de golfinho, ela ainda está boiando. E quando a gente vê uma figura dessa, uma imagem dessa, imediatamente o nosso coração lamenta. Afinal de contas, um animal tão belo, um animal tão bonito, né, um animal tão ágil, um animal tão inteligente, morreu. Mas poucas das vezes a gente reflete sobre o que a morte daquele animal causa, por exemplo, na cadeia alimentar. Pesquisando a respeito, um animal desse, quando morre, por morte natural, né? Aquela carcaça que fica boiando ali, por mais que aos nossos olhos ela não pode estar vistosa, né? Saborosa, mas para outros animais, como o tubarão e outros peixes, aquela carcaça, ela vai servir de alimento para aqueles animais que estão ali. Amém? E aí, quando ela tiver já uma certa quantidade, ela vai afundar. E quando ela afundar, essa carcaça, ela também vai servir de alimento para aqueles animais que vivem lá no subterrâneo. Ela vai servir de alimento para crustáceos, ela vai servir de alimento para outros seres que estão num nível mais abaixo do mar. Amém? E quando eu me deparo com essa realidade, eu confesso aos irmãos que eu fiquei refletindo exatamente sobre o aspecto da morte à luz da palavra de Deus. E é algo que muitas das vezes a gente não quer comentar, afinal de contas, a vida já é tão difícil e nós ainda abordarmos um assunto tão delicado como é o assunto da morte. E foi quando então a gente, buscando de Deus uma direção, encontramos esses dois textos onde o próprio Messias, ele faz duas declarações distintas sobre a morte. O primeiro texto que a gente leu, ele fala da morte física. Tanto que ele usa a expressão, na minha versão particularmente, eu gosto muito. Apesar dessa versão que eu uso, ela troca muito as palavras, mas ela acaba muitas das vezes facilitando o entendimento. Essa versão, ela diz que aquele que crê, não é isso? Deixa eu localizar aqui. Espera aí que saiu. Ele diz no verso 26, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente.
Ou seja, então nós vamos passar pela morte, mas nós não vamos ficar mortos eternamente. Amém? Esse é um aspecto, ou seja, a morte de fato ela existe e nós vamos, ou não, depende da volta de Cristo, passar por ela. Mas o outro aspecto que Jesus fala em Mateus, que claramente o texto nos diz que Jesus não estava falando de uma morte física, amém? Física no sentido do fôlego de vida. O fôlego de vida acabou e aí não tem mais nada, amém? Com certeza, Jesus não estava falando sobre essa morte. Ele não estava falando sobre a morte física, mas ele estava falando sobre um outro aspecto. E é sobre esse aspecto da morte, essa morte sacrificial, essa morte que de alguma forma ela traz um sentido para a nossa vida. Porque é interessante, irmãos, a Bíblia, quando nós olhamos ela num contexto geral, o homem vivia quanto tempo no começo de todas as coisas? Quem lembra? Quanto tempo vivia o homem? Quem foi o homem que mais viveu? Matusalém, né? Então, assim, eram centenas e centenas e centenas de anos. E quando você vai lendo a história bíblica, com o passar do tempo, vai se reduzindo. Quando a gente, por exemplo, chega ali mais ou menos na história de José, os patriarcas ali naquele tempo, eles viviam até aproximadamente 300 e poucos anos. Foi quando Jacó e José morreu, eles tinham aproximadamente essa idade. Mas a Bíblia diz também em Gênesis que o Senhor não se agradava da humanidade. E por isso ele reduziu a idade do homem para 120. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, pelo seguinte: por mais que a gente ignore esse aspecto, por mais que a gente não tenha parado para pensar nesse aspecto, toda vida, quando se vai, ela tem um propósito. Assim como eu mencionei, na vida dos animais, na cadeia alimentar, tudo tem um propósito. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós entendemos sim que até na morte nós encontramos um propósito. E isso é tão real, irmãos, isso é tão real, que nós já mencionamos isso aqui nessa noite, que foi necessário que alguém morresse, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Foi necessário que alguém, de livre e espontânea vontade, por amor e obediência ao Pai, amém? E eu acho que isso a gente precisa deixar claro. Consequentemente, pelo amor e pela obediência do Filho ao Pai, nós fomos alcançados. Amém? Quando Jesus ele é perguntado qual é o maior mandamento, Jesus fala o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar ao próximo. Ou seja, eu não tenho, irmãos, isso aí a gente precisa entender, eu não tenho como amar ao próximo se eu não amo a Deus. Se eu não entender de fato o que é amar a Deus, o que é priorizar a Deus, nós vamos continuar tendo muita dificuldade de amar o próximo. E por que nós afirmamos isso? Simples. Porque quando nós não estamos em Cristo, prevalece a nossa carne. E a nossa natureza humana, ela trata as pessoas à medida daquilo que a gente recebe. O amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, a Bíblia diz que ele é ágape.
A Bíblia diz que o amor de Deus ele é incondicional, ou seja, não está ligado. Eu não vou amar o Zé Maria pelo que ele me oferece ou pelo que ele faz por mim. O amor de Deus que ele de fato nos ensina é o amor ágape, é o amor que eu amo o José Maria, independente do que ele faça. Independente dele ser obediente ou não, independente dele ser fiel ou não, independente dele me amar ou não. Então esse é o amor que a Bíblia nos ensina. Esse é o amor que Deus nos ensina. Isso é tão fato, irmãos, que no momento na cruz, ou seja, momentos antecedentes à cruz, Jesus chega a pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não deixa de ser uma expressão ao qual reconhecemos que o fardo naquele momento estava pesado, irmãos. O fardo sobre Jesus Cristo estava pesado. Mas ele corajosamente ele fez essa declaração: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E quando a gente analisa exatamente um texto como esse em Mateus 16, fica claro para nós entendermos que ninguém mais tem um gabarito para poder fazer uma declaração e uma afirmação como essa do que Jesus. Por mais que nós estejamos aqui hoje, faltando apenas 3 meses para acabar o ano, e que todos nós que estamos aqui nessa noite, eu tenho certeza, tenha consciência disso. Jesus deixa claro para nós, nesse texto, o real sentido do Evangelho. E essa é a grande verdade, irmãos, e nós, infelizmente, nós não temos como fugir dela. Essa é a verdadeira verdade do Evangelho. Eu não tenho como seguir a Cristo. Ele fez essa declaração. Jesus faz essa declaração depois daquele momento ímpar, de Pedro ter falado que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o Cristo. Depois de todo aquele episódio todo, e aí Jesus vai exatamente entrar nesse assunto delicado que ele fala da morte. E aí Pedro fala: não, mestre, não. Nunca. Está aí no verso 22, se você puder acompanhar, está aí no verso 22. Isso nunca acontecerá. E aí foi exatamente quando Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E Jesus já começa apresentando esse evangelho de uma forma muito clara. Pedro, ali convivendo com Cristo, quando Cristo vai falar da morte dele, da necessidade da morte dele, ele não estava entendendo. Jesus chama Pedro de pedra de tropeço, porque ele não estava entendendo o sentido da morte de Cristo. E às vezes, irmãos, eu acredito que nós possamos estar hoje aqui há tanto tempo. Eu acredito não é que a gente não saiba, mas é que a gente esqueceu o verdadeiro valor da morte de Cristo por nós. Como eu disse, foi espontâneo. Como o texto diz, como Jesus Cristo disse, também deve ser espontâneo. Se alguém quiser acompanhar-me, nenhum de nós tem a obrigação. Amém? Nenhum de nós
tem uma faca no pescoço, uma arma na cabeça, ou qualquer outro tipo de obrigação para seguir a Cristo. Nenhum de nós. E isso é valiosíssimo, irmãos. Porque muitas das vezes o que nós não estamos entendendo é o sentido, ou entendido o que está acontecendo. Mas todos nós que estamos aqui hoje, eu acredito nisso, nós dizemos sim, eu creio. Sim, alguns ainda podem não ter descido as águas, mas a maioria já se batizou, a maioria já falou: Cristo, eu creio em Ti. E eu acredito que talvez que tenha sido um ato espontâneo, uma decisão. Amém? Só que, infelizmente, irmãos, o versículo não acaba aqui. Esse é o grande detalhe. O versículo, ele não acaba aqui. O Alan está fazendo todo esse movimento, irmãos, porque a gente tinha preparado um vídeo para poder passar. Por isso que o Alan está meio preocupado aí. Ele deve mexer no projetor, alguma coisa, para tentar arrumar. Tá bom? Então, além de nós querermos acompanhar a Cristo, o texto é muito claro quando diz que nós devemos negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E negar a si mesmo, irmãos, nós sabemos o que é. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é negar o nosso próprio eu, negar a nossa própria vontade. Amém? Negar os nossos desejos, negar as nossas prioridades, negar a nossa vontade, como já dissemos. Então, negar a si mesmo é exatamente isso. E em seguida, ele diz: negue a si mesmo e tome a sua cruz. E o que significa tomar a cruz, irmãos? Tomar a cruz nada mais é do que assumirmos essa responsabilidade. Tomar a cruz fala de sacrifício. Então, para nós vivermos o Evangelho, eu tenho que querer acompanhar a Cristo. Querendo acompanhar a Cristo, então eu preciso negar a minha vontade, negar o meu desejo. Em seguida, eu tenho sim, nós teremos sim sacrifícios, irmãos. É uma lei natural que Deus estabeleceu na terra de ônus e bônus. Amém? Tudo que você quer que aconteça de forma positiva, você vai ter que dedicar uma atenção, você vai ter que dedicar um cuidado maior em cima daquilo. Amém? É natural. Alguém aqui quer que o seu filho se perca? Então nós precisamos fazer o quê? Investir tempo, atenção, educação nos nossos filhos quando? Ainda quando dá tempo. Ainda quando é possível. Amém? Então, o sacrifício, o esforço de fazer aquilo, o sacrifício de fazer aquilo, o sacrifício de ter que acordar mais cedo para você poder administrar as coisas, o sacrifício da dedicação a algo para que você tenha um resultado em Cristo daquilo que você colocou diante dele. Então, há sim sacrifícios. Nós vemos muitas das vezes, irmãos, pessoas bem-sucedidas, eu sei que acontece, mas muitas das vezes nós não entendemos a história daquela pessoa que hoje está lá no topo, que hoje é o melhor do mundo, a melhor do mundo. Poucas vezes a gente vai saber quanto tempo estudou, quanto tempo se dedicou, o que abriu mão, postergou casamento, postergou ter filho para que aquela pessoa pudesse ter aquela colocação. O esforço para que ela tivesse exatamente o sacrifício, o esforço
Ah, o cara lá tem a empresa bem sucedida, mas você não sabe quanto tempo de esforço que ele teve, de sacrifício, de trabalho, de dedicação, quantas horas ele dormia por dia, quanto tempo ele ficou planejando para hoje a empresa dele estar nesse patamar que está agora. Quantas coisas ele não estudou, quantas coisas ele não se preparou. Não só referente à área dele, mas a referente a outras áreas. Então, irmãos, para nós termos êxito é necessário sacrifícios. Muitas das vezes, irmãos, nós vivemos numa cultura, e eu sempre vou bater nessa tecla. Me perdoem os irmãos se pela minha repetição. Porque nós somos cristãos e vivemos contra a cultura. E a cultura que nós vivemos, principalmente no nosso país, é que tudo tem um jeito. Essa semana eu me deparei com uma história onde eu confrontei uma pessoa. Ela parou numa vaga de deficiente. Foi multada pela Guarda Municipal de Guarapari. E nós sabemos que tem aí uma CPI e foi constatado fraudes, né, que aconteceram no processo, está aí, segundo a CPI dos vereadores. Se valendo dessa informação, essa pessoa virou e falou assim, é tudo mafioso, é tudo bandido, tudo tem que ser preso. Aí eu te faço a seguinte pergunta, ela parou na vaga de deficiente, ela está certa? Tomou a multa, ela está errada? Você para numa vaga de deficiente, tomou a multa, não é isso? Aí ela vai recorrer ao jeito para poder tirar a multa. Ou seja, é mais fácil assumir que o sistema é falho do que eu assumir o meu erro. Ela parou num lugar indevido, levou uma multa. A gente às vezes pode parar num lugar indevido e não ter uma multa. Porque aí é uma questão de fiscalização, mas é outra coisa. Mas ela parou no lugar indevido, então ela deve receber a multa. O que é certo, irmãos. E nós vivemos nessa contracultura, onde o que eu acho, o que eu penso tem mais importância, mais valor. E tudo que nós estamos dizendo aqui, irmãos, está plenamente conectado. E por último, depois de negar a si mesmo, depois do sacrifício, ainda tem o esforço, ou melhor dizendo, a atitude ou a ação do siga-me. Eu não posso falar, Vanesca, segue Jesus por mim. Eu não posso falar, pastor Giliardi, você está bem, segue Jesus por mim, que depois eu... É individual. E essa responsabilidade, meus irmãos, a gente não vai poder transferir para ninguém. Assim como Jesus não poderia ter transferido a responsabilidade dele em carregar o peso do pecado de toda a humanidade, ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter transferido para outro, porque ele é o Cordeiro Santo e Imaculado, ele não poderia fazer isso. Então ele foi, como disse Isaías, como ovelha muda até o matadouro. Amém? O Cordeiro Santo e Imaculado foi até lá para exatamente cumprir aquilo que lhe era devido. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma frase que eu tenho certeza que você, ao longo da sua caminhada, você já escutou por diversas vezes. Não deu certo não, Alain? Você já ouviu essa frase por diversas vezes. Mas eu queria que você refletisse nessa frase por esse instante, em nome de Jesus.
Eu quero rapidamente aqui ver o que eu consigo projetar. De fato, vou tentar colocar aqui, ver se pelo menos fica audível. E se der pelo menos para a gente ouvir, já é bem valioso. Depois, se for o caso, eu posto o vídeo no grupo. O tema dessa leitura é a anatomia da crucificação. A respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Eu vou voltar aqui. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo, e por 13 anos vivi em companhia de cadáveres, e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Coloca lá, por favor, então. Aí o áudio lá fica melhor para a gente poder ouvir. E como eu disse, irmãos, ninguém tem know-how suficiente, irmãos, para falar sobre sacrifício, para falar sobre evangelho, para falar sobre carregar a cruz, para falar sobre amor, para falar sobre entrega, para falar sobre compromisso, para falar sobre dedicação. Ninguém tem know-how suficiente para falar como o nosso Jesus fala. Esse vídeo, ele me impacta muito. De alguma forma, eu acho até bom não ter imagem, porque eu não consigo ver a imagem desse vídeo. Não é nada demais, é o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Mas essa narrativa foi feita pelo Juliano Som. E é um médico conceituado, que ele vai falando exatamente de tudo que Jesus passou fisicamente no seu corpo durante todo o processo da crucificação. Então a gente possa prestar atenção aí, está no gatilho aí? Pode passar, por favor. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo, e por 13 anos vivi em companhia de cadáveres, e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado
relacionar comigo, porque havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem, é um estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder, então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem no pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são pensadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada volta Jesus reage num sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma bolsa de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o cavalo. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esmola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada na chaga dos ferimentos e tirada produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica, os laceram as terminações nervosas, mostram-se descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há o risco de toda aquela dor provocada na síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositando sobre o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um novo prego, com tudo quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto ácido novamente. O dedo mediano foi pesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provocam uma síncope e faz perder consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, enquanto
puder, você esticará fortemente como uma corda de leão esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Eleva a Jesus os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, começam pontadas agudas de ouro. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior, estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está seca aberta e o lado inferior começa a beber. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uns leitos militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se lavando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas móveis. Esse nível, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço, e geralmente os músculos respiratórios se enrijecem, a respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira como ápice nos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma num vermelho purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está inclinada de suar, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece, lentamente, como um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a ação dos braços, os músculos do tórax se estendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a paz inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer mandar, Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar, ele deverá elevar-se dentro como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas sobem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxutá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo será 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos dedos medianos, e arranca o juramento. Deus, 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 por que me desamparaste? Jesus grita, está consumado. E em seguida, no grande brado diz, Pai, eu
Igreja, qual é o culto que nós estamos prestando a esse Deus? A gente está tão preocupado com o dia de amanhã, para Ele nos acompanhar no dia de amanhã. Mas a gente esquece do que Ele já fez por nós. O que esse homem carregou, o que esse homem sofreu, irmão.